Olá, olá, salve, salve, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuidade então do nosso cadastro aí, ó, de clientes. Eu deixei disponível aqui, ó, um dado, né, um registro aqui, fictício, ok? Vamos dar uma olhada no nosso projeto, desenvolvedor, Visual Basic, formulários, FRM principal e vamos compilar. Ele me trouxe as últimas informações, que foi que nós programamos aí na última aula. Programamos também o botão novo, né? Programamos o carregamento do localizar e do configurações, certo? Tudo bem? Vamos fechar. O que vamos fazer hoje? Vamos carregar aqui, ó, essa combo box chamada CBO estado, da qual eu vou escolher um estado e ele me deverá listar a cidade do estado do qual eu vou selecionar aqui. Tudo bem? Se eu clicar duas vezes em estado, ele vai abrir aqui uma private sub CBO estado change. Observem, ele abriu o evento change. Poderia ter aberto, né, o evento click, mas não abriu o evento change, que é o mais provável. O VB ele abre sempre os eventos mais prováveis do qual você vai programar, tá bom? Vamos lá então? Bom, para começar aqui, o que eu vou fazer? Vou criar aquelas variáveis padrões, né, do qual a gente já tem visto aí nos projetos anteriores, que é din WRK, né? Acho que é WRK, clientes, ou melhor, como eu vou acessar esses dados aqui, ó, da minha planilha config, né? Então eu vou ter que selecionar a minha planilha config. Tudo bem? Config as worksheet. Eu vou criar uma variável aqui também, ó. Vocês já vão entender por quê, chamado linha as integer. Essa variável do tipo integer, ela acumula valores do tipo números inteiros, tá? Vamos ver o que mais? Eu vou setar aqui então, set w rk config, ou seja, eu vou setar minha variável aqui, config sheets, para a planilha config. Opa! Esqueci do sinal de igual, né? Tudo bem? Vamos setar a planilha. WRK underline config, né? Ponto select. Então aqui, ó, eu estou agora selecionando a minha planilha, WRK underline config ponto range. Não esqueçam, esse comando range ele se refere a um endereço de célula ou a um intervalo de células. Tudo bem? E eu vou mandar ele selecionar aqui, ó, por padrão, né? Nós estamos fazendo assim em todos, basicamente em todos os eventos, né? A1.select. Selecionamos então a planilha de configurações, ok? Selecionamos a planilha, inclusive também a célula A1. Eu vou dizer então que a minha variável linha
vai receber 2. E eu já vou explicar por quê. Eu vou dizer também que cada vez que eu estiver clicando em alguma opção provocando o evento onChange, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que limpar a minha planilha, né? A minha planilha não, ele vai ter que limpar a minha caixa de combinações de cidades, porque senão é assim, ó. Se eu clicar, por exemplo, em Paraná, ele vai listar as cidades do Paraná. Se eu mudar para Rio Grande do Sul, ele vai listar também as cidades do Rio Grande do Sul. Então, na lista cidades vai ter 2 estados, Paraná e Rio Grande do Sul. E eu não quero isso. Eu quero que ele liste apenas o estado do qual eu estou selecionando. Tudo bem? CBO underline cidade ponto clear. Então, cada vez que eu fizer o evento change, ele vai também limpar a minha combo da cidade. Muito bem. Aqui nós vamos estar estudando o evento do until range, ok? Do until wrk config.range. Eu vou colocar vou fechar aspas, eu vou concatenar aqui, ó, com a minha variável linha ponto value for vazio. O que isso significa? Significa o seguinte, eu vou deixar um comentário aqui, ó. Faça até o quê? Até o valor, veja, até o valor da minha linha, né? Até o valor da minha range for igual a vazio. Perceba, config, ele vai ter que percorrer essa coluna até o quê? Até ela for vazia, tá bom? Até então ela for vazia. Então, enquanto do until a minha planilha de configurações né, aqui eu concatenei com a minha variável linha, faça até. E eu já vou explicar melhor para vocês isso aí, porque eu prefiro colocar o código antes e depois comentá-lo, ok? Então aqui eu vou dizer o seguinte, que if wrk underline config ponto range concatenado com linha ponto value recebe de CBO estado ponto text. CBO estado ponto text. Ou melhor, CBO text, then CBO cidade ponto add item wrk config ponto range. Agora vou estar colocando aqui a letra B, concatenando com a minha variável linha ponto value e finalizo então end if. Parece um pouco complicado, né? Mas não é. Após isso, eu vou dizer que linha recebe linha mais um. E aqui, ó, faça até. Veja, isso aqui, ó, é um laço de repetição. Portanto, isso aqui é um looping. Ele vai fazer isso aqui, ó, esse looping,
até a minha condicional for o quê? For igual até, aliás, desculpe, até o valor for igual ao quê? For igual a vazio. Então ele vai percorrer toda essa coluna até o quê? Até for vazio, né? Até for vazio, ou seja, até aqui. Linha mais um. Eu vou fechar o loop. Esse loop aqui, ó, ele fecha com o do until, tá? Porque ele é um laço de repetição e ele precisa dar looping, né? E por último aqui, ó, eu vou dar eu vou ter que selecionar, né, a minha planilha BD clientes. Por quê? Porque ele está no meio de uma operação aqui, ó. Olha só. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, ó, para cadastrar um usuário, ok? Ele vai estar selecionando então essa planilha config. E se eu não der o comando para que ele saia dessa planilha config e continue depois na planilha BD clientes, vai me dar problema. Ele só vai gravar até aqui, ó. E ele não vai gravar esses outros comandos aqui quando eu clicar em novo e quando clicar então em salvar depois do preenchimento. Ele não vai conseguir porque ele não vai acessar essa planilha BD clientes, tá bom? Para isso então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Olha só, wrk config, vírgula, wrk underline, eu vou colocar aqui, né, clientes, tá bom? E aqui já vou aproveitar, ó, para setar também, set wrk clientes, recebe sheets BD clientes. As duas planilhas setadas, tudo bonitinho, tudo ok. Então, dei um looping, né? E agora, depois desse looping aqui, depois que ele terminar esse looping, o que ele deve fazer mesmo? Ele deve selecionar, então, a minha wrk clientes select, né? Então ele deve me selecionar então a planilha clientes. Ele deve deixar da planilha config e também selecionar minha planilha clientes. Tudo bem aqui? Deixa eu enxugar um pouquinho aqui, tá? Bom, o que significa tudo isso na verdade? Eu tinha falado para vocês, ó, olha só, deixa eu fazer aqui uma indentação melhor, né? Vou colocar aqui, end if, beleza, olha só. A apresentação aqui, ó, na minha indentação é tudo, tá? É tudo. A visualização que eu vejo, a forma do que eu vejo aqui, ó, né, é muito importante, pessoal, tá bom? Nunca deixe de indentar. Esse cara fecha com esse cara fecha com esse e assim por diante, tá bom? Então, portanto, nunca esqueçam de indentar, tá bom? Criei as duas variáveis aí para minha planilha config, a variável para minha planilha clientes, né? Setei as duas planilhas. A planilha aqui que eu estou usando, na verdade aqui, né, é a planilha config, tá? Planilha config, que eu selecionei e por padrão selecionei também a A1, né? Planilha aí A1, toda selecionada aí, tá bom? Linha foi uma variável do tipo integer. Tipo integer é uma variável que ela faz o tratamento, né, de números inteiros. Então ela faz números inteiros. Número 1, 2, 3, 4. Ela não trabalha
com números aí quebrados, do tipo decimal, tá? 1,2, 1,5, isso ela não trabalha. Inteiro, números inteiros, então. Mas por quê? Por que eu escolhi então a minha linha igual a 2? Olha só, quando eu dei um wrk config.range, observe isso aqui, ó, .range, o que eu fiz? Eu simplesmente, olha só, isso aqui eu já havia explicado antes, que toda a operação .range, tá? A operação .range, ela é composta do quê? Ela é composta ou de uma célula ou de um conjunto de células, tá? De um conjunto aí de células, de um período, né? De uma matriz de células. Mas olha só o que eu tive que fazer com ela aqui, ó, né? Eu tive que pegar o A e concatenar com a linha. Isso aqui o que é? Isso significa o seguinte, que eu peguei A, concatenei com o que ele me listou aqui, ó, na linha 2. Linha 2, ele vai ser então o que aqui? Range A2. A2. Eu concatenei esse símbolo do e-comercial, o que ele faz? Ele concatena, então, na verdade, isso aqui, ó, é na verdade A2, tá bom? Fiz o meu cabeçalho de looping, finalizei ele e disse que o seguinte, coloquei uma condição nele aqui, ó, da qual o quê? Da qual se a minha range A, no caso aqui ele vai começar com o quê? Com A2, o valor de A2 for igual ao quê? Ao que está na minha combo box estado.text, tá? Então, por exemplo, se eu coloco lá Acre, o que ele tem que fazer? Ele tem que verificar se é igual. Se for igual, o que ele vai fazer? A minha CBO cidade, ela vai adicionar quem? B mais a linha que está, ou seja, B2. Tudo bem? B2 então. E depois que ele terminar, ele vai ter que somar mais uma linha para ele ir para onde? Para a célula de baixo, B3, tá bom? B3. E isso vai fazer o quê? Com que ele fique em repetição. Isso vai fazer ele ficar em repetição até o quê? Até ele ser igual a vazio. Tá bom então? Vamos dar uma olhada como é que ficou? Vamos compilar aqui e ele já me deu um errinho aqui, né? WRK clientes, né? Que recebe sheets. BD cliente WRK, vamos ver aqui, ó, WRK worksheets, né? Clientes recebe sheets e eu esqueci aqui, ó, do E. Acostume-se com aquela janela, tá? Vamos dar um stop e vamos compilar. Ele já me carregou aqui os programas padrões, a listagem padrão, carregou também conforme eu havia planejado com vocês. Ele carregou o nosso último registro. No caso só tem um, ele carregou o registro 1, ok? Clicando em novo, preencher todos os campos, né? E aqui, ó, vamos clicar em novo de novo. Quando eu for cadastrar alguém, ó, olha só, como estão todos os estados aqui, vamos escolher Paraná e ele me deverá listar o que aqui? Curitiba, as cidades do Paraná, olha só, eu vou encontrar aqui, ó, Curitiba. Tá aqui, ó, Curitiba. Pegar, por exemplo, Rio de Janeiro, deverá listar então as cidades
do Rio de Janeiro. Cada vez que eu clico, limpa a lista e carrega as cidades de seus devidos estados. Tá bom? Uma das coisas que nós íamos ver nessa aula seria esse carregamento, então, esse preenchimento da lista cidades conforme o estado do qual eu vou selecionando aqui. Tá bom? Vamos fechar. Bom, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar o frmconfig, esse cara aqui, ó, no initialize dele. Ele precisa pegar essa configuração. Esse objeto é o chk ocultar pasta. Então eu vou ter que pegar essas configurações da minha planilha aqui, né? Isso vocês já têm condições de fazer, tá? Ele vai ter um valor na célula A2, sim ou não, conforme. Se ele estiver marcado, é sim. Se ele estiver marcado, é sim. Se ele não estiver marcado, é não. Vamos dar uma olhada aqui. Clico 2 vezes no form. E ele vai me dar um clique, né? É o clique que eu quero? Não. Eu quero o quê? Eu quero o initialize. Vamos excluir esse cara daqui. E vamos começar então nossa programação, né? Vamos lá? Din o quê? Din, criando uma variável então, w_config as worksheet. Correto? Vamos setar essa variável então, set w_config recebe sheets config, que é o nome da minha planilha. Tranquilo? W underline, aliás, né? Eu vou criar aqui, ó, WRT, WRK, como padrão, né? Para a gente não se perder aí nas variáveis, tá bom? WRK config.select, estou selecionando a minha planilha configurações e vou dizer o seguinte, ó, que WRK config.select.range, aliás, né? Ela vai selecionar qual célula? Célula E2. Seleciona então a célula E2. Eu vou colocar uma condicional if wrkconfig.range E2.value for igual ao que? For igual à expressão sim, né? Então, then chk ocultar underline pasta ponto value é true. Finalizamos aqui a minha condicional e vou criar uma outra condicional, wrk config.range e2.value, né? Value recebe não, then chk ocultar pasta.value recebe false. Finalizo. Por capricho, o que eu vou fazer aqui, ó? Por capricho, né? Eu poderia estar selecionando criando uma variável aqui, ó, para minha WRK clientes, né? Por capricho. Porém, eu vou deixar assim porque ele está inicializando, né? Inicializando assim. Vamos testar? Eu vou fechar frmpri. Vamos lá então em configurações.
eu vou clicar aqui, ó, em ocultar, ok? E ele vai ficar oculto. Assim que eu clicar o quê? No botão OK, ele tem que ficar oculto. Agora, o que que ele está lendo, né? Ele está lendo se está ou não. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos fechar. Fechamos aqui. Config, e ele está não. Então ele tem que estar desmarcado, certo? Vamos ver? Então ele tem que estar desmarcado. Isso mesmo. Vamos fechar. Vamos compilar isso aqui. Aliás, vamos fazer assim, ó. Vamos marcar aqui na planilha? Sim. Por enquanto nós estamos fazendo tudo manual, né? Não criamos ainda os botões salvar, nem do formulário principal e nem aqui agora do formulário de configurações. Vamos ver? Olha lá, configurações. E ele está como ocultar pasta de trabalho, ou seja, ele está fazendo então a leitura correta, tá bom? E você pode ver aqui, ó, que o Excel novamente está oculto, tá bom? Eu não consigo entrar no Excel. Olha só, né? Está oculto. Legal. Então, o que nós vamos fazer agora? Clicamos no Config e agora, no botão clique, o que eu tenho que fazer, né? O que eu teria que fazer nesse botão clique? Tem alguma ideia? No botão clique, olha só, eu vou criar uma variável também, wconfig as worksheet. Vou setar a minha variável, vou colocar aqui wrk, config, né? Set wrk config recebe sheets. Config. Tá bom? Config wrk, né? wrk config ponto select. E eu vou dizer o seguinte, ó, se chk ocultar pasta ponto ocultar pasta ponto value for verdadeiro, então o que vai acontecer? wrk config ponto range e2 ponto value vai receber o que? Sim. Sempre que estou me referindo a textos, observe, eu coloco entre aspas. E application ponto visible vai ser o que? Vai ser falsa, né? Se eu estou colocando sim, a aplicação será falsa, não será visível. Vou colocar um else aqui, ou seja, estou mexendo com um objeto verdadeiro e falso. Se estiver verdadeiro, ela está marcada. Caso contrário, o que vai acontecer? Application ponto visible recebe verdadeiro. E aqui eu finalizo então a minha estrutura condicional. Depois que ele fizer isso aqui, ele vai fechar automaticamente então o formulário de configurações. Unload me. Unload me. Vamos testar? frmpri, clico no form, dou um stop, porque eu tinha executado somente esse formulário, né? Vamos executar configurações. E você pode ver que ele está sim,
como ele está ocultando o Excel. Não confunda ocultar o Excel como ocultar o VB, tá bom? E eu agora vou fazer o quê? Vou fazer ele mostrar então o Excel. Olha só, fechou o formulário de configurações. Se eu chamá-lo novamente, né, ele vai dizer o quê? Está ocultar pasta de trabalho. Ok? Vamos ver, configurações. Ok. E vamos ver aqui o que mais nós poderíamos estar fazendo aí, né? Tá bom? Aqui tá tudo certinho. Vamos ver, ocultar. Ok, ocultou. Vamos aqui no FRMPRI, né? Sempre teste pelo formulário principal, tá, gente? Olha lá, ó. Configurações. Ele está marcado para ocultar. Eu vou desmarcar, vou dar um OK. E ele fez, né? Tornou a minha aplicação visível. Se eu chamá-lo configurações, olha só, ele está como ocultar pasta de trabalho. E isso não é verdade, né? É verdade ou não? Não. Ele está como sim, né? Ele está então como sim. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Veja então, ó, se no botão OK eu coloquei um else, certo? E eu falei, ó, que se fosse diferente de sim, né, seria visível true. Não, vamos tentar uma outra coisa aqui, ó. WRK underline config.range e2.value recebe não. Ele vai fazer o quê? A aplicação então vai ser visível, certo? Se então ele recebe não, tá bom? W, se não vai ser visível, ok? Legal, vamos testar? Ele está como sim, ocultar pasta de trabalho. Vou dar um OK, ocultou. Vou voltar no meu PRI aqui, ó. Configurações, vou desmarcar, vou clicar em OK e ele tem que estar como não. Olha só, como não agora, né? Configurações e ele está desmarcado. Ele não vai ocultar a pasta de trabalho. Tá bom? Vamos clicar em fechar. Vamos compilar novamente. Configurações e olha só. E agora vou ocultar. Clico aqui e OK. Ocultou minha pasta, né? Clico desocultar. OK. E ele agora é ocultar pasta de trabalho, então não, tá bom? O sim geralmente vocês não vão ver, tá? A não ser que eu marque agora a opção para, igual eu fiz na aula anterior, né? Marque as opções do Excel para que não executem macros. Mas temos um problema aqui, não temos? Se eu estou incluindo ou excluindo, ou eu estou editando algumas informações aqui, e se o Excel ele está marcado para ocultar a pasta de trabalho, né, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma opção de salvar tudo que eu fiz. Então ele tem que fazer isso de forma automática, não tem? Porque essa tela do Visual Basic não vai aparecer. Depois nós vamos estar tratando isso aqui também para que ela não apareça. A tela do Visual Basic só deve aparecer para o desenvolvedor. Tudo bem? Configurações. Desmarco, ocultar pasta de trabalho, dou um OK então. E agora nós vamos ver na inicialização aqui, ó, do meu form. Você veja, eu inicializei. E agora, o contrário da minha inicialização, veja aqui, ó, que é o Query Close. Essa opçãozinha Query Close, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar
requerendo um fechamento do meu formulário. Query close. Ela está pesquisando um fechamento, ela está vendo o que ela deve fazer quando for fechar o meu formulário. Vamos dar uma olhadinha aqui então? Gin w config as worksheet. Vamos padronizar. Eu tenho mania de colocar só WRK, tá? Config as worksheet. Vamos setar aqui o WRK config recebe sheets config WRK config.select. Vou colocar aqui o WRK config.range é a célula E2, né, da qual ele deve estar selecionando. Tranquilo? Se WRK config .range, ó, W, tá difícil hoje, hein? WRK config .range E2 recebe ponto, né? Ponto value recebe sim. O que ele deve fazer? Opa! cw.range.config E2, né? Recebe então sim. Opa, o que ele fez? If, né? If. Vamos continuar aqui com o value. Oh, meu Deus. Tá, ó, aquilo que eu falei para você, às vezes tem dias que tá difícil, tá? Se wrk.config .range e2.value recebe sim, então o que ele deve fazer? Vocês percebam, né, que ele compila linha por linha do qual digita. Se eu digitar errado, ele vai reinar aqui. Application ponto this workbook ponto save, e em seguida ele vai terminar a minha aplicação ponto .kit application ponto .kit and if. Gente, olha só, por capricho eu quero, né? Será que eu preciso, eu quero não, será que eu preciso deixar, ao fechar aqui, ó, será que eu preciso deixar a minha planilha de clientes ativa? Não, por quê? Porque aqui, ó, no Initialize, ele já vai fazer isso, né? Ok? Então eu não preciso. Vamos voltar aqui, on close query, e com isso finalizamos, né? Finalizamos toda essa questão aí de configurações. Legal? Eu vou salvar FRMPRI, vou clicar no formulário, vou executar, vou deixar ela aqui como ocultar pasta de trabalho, tá? Vou salvar a minha planilha ao fechar a minha aplicação, tudo bem? E vou executá-la novamente. Se eu clicar em executar novamente, observem que ela está como ocultar pasta desmarcada. Vamos conferir isso aqui? Ocultar pasta está desmarcado, Visual Basic. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui na ocultar pasta não. Agora eu vou estar ocultando a pasta junto com vocês aí. FRMPRI,
vou executar de novo, né? Ocultar pasta, eu vou dar um OK e ele vai ocultar pasta. Não se preocupem com o Visual Basic, ok? E eu vou simplesmente fechar a minha planilha agora, tá? Fechar aí a minha planilha agora. Se eu for no Excel e clicar no cadastro de clientes, olha só que maravilha, né? Ocultar então pasta de trabalho, tá bom? Se você quiser fazer alguma programação extra, o que você pode estar fazendo? Configurações, desmarque a opção ocultar, dá um OK, fecha, desenvolvedor Visual Basic e vá até esta pasta de trabalho. Olha só, eu até programei ele aqui, ó. E dentro dessa pasta de trabalho você vai pegar a guia geral, a declaração e você vai aqui, ó, Workbook. Ele vai cair no evento Open e você vai digitar aqui frmpri.show, tá bom? Vamos deixar assim por enquanto, tá bom? Legal, pessoal? Vamos testar novamente? Olha lá, ó, frmpri, vou executar. Ela está como não ocultar pasta de trabalho. Confere? Vamos conferir aqui, ó. Não ocultar pasta de trabalho, não ocultar pasta de trabalho. Vamos lá. Configurações, ocultar agora. Eu clico em OK. Tudo é ocultado, tá? Vou fechar o VB aqui, ó. E ele deve salvar tudo que eu incluir aqui, sem precisar agora do Excel. Se eu salvar, clicar em novo, preencher um registro e depois salvar ele, não, só lembrando, né, que nós não colocamos nada, nenhum algoritmo no botão salvar. Ao fechar aqui, depois de estar salvo, ao fechar aqui ele vai salvar então automaticamente, tá bom? Pode ver que o Excel aqui ele não está carregado. Muito bem, fechamos aqui, carregamos o Excel novamente, chamamos configurações, olha só, ocultar, ele está como ocultar pasta de trabalho, desmarco e dou um OK, né? E ele vai estar agora aí, ó, apresentando agora as novas alterações, tá bom? Finalizamos aí então, né, essa parte aí das configurações. Beleza, pessoal? Chegamos a mais um fim aí de uma aula. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações das novas aulas que virão. E peço a todos, né, que não fiquem com dúvidas. Escrevam nos comentários, revejam as aulas anteriores e compartilhem. Leve esse conhecimento adiante para quem precisa. Deixe seu like e nos encontramos aí na próxima aula. Muito obrigado a todos e lembre-se, conhecimento é poder. Até mais e tchau!